Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Saúdo também aqueles e aquelas que nos assistirão posteriormente, paz e bem. A Igreja, representada pela Diocese de Floresta, através da Escola de Cidadania, acredita que para consolidar a democracia é necessária a construção de uma política que vise o bem comum, alicerçada na igualdade social e na dignidade coletiva. Por isso, neste momento político crucial para os municípios, promover uma ação de escuta das paróquias a fim de entender os anseios das comunidades e fomentar um encontro com os candidatos e candidatas ao Executivo nesta eleição, de modo a ajudar na escolha da população pelo projeto que mais atenda às suas necessidades. Portanto, mediada pela Comissão Diocesana Eleitoral, estamos realizando uma série de entrevistas sobre as propostas de políticas públicas dos candidatos e candidatas às eleições majoritárias em cada município da Diocese que aceitou participar. As entrevistas serão exibidas pelo canal de vídeos e demais redes sociais da PASCOM Diocesana de Floresta. As perguntas foram elaboradas coletivamente pela equipe diocesana eleitoral, a partir da escuta promovida pela Diocese, nesse caso específico na paróquia de Petrolândia, e não foram antecipadas as questões aos candidatos. Serão as mesmas perguntas para todos os candidatos, que terão um tempo limite de 5 minutos para a resposta. Os vídeos somente serão divulgados após concluídas as entrevistas de todos os candidatos e candidatas que aceitaram fazer parte deste projeto. Nosso entrevistado dessa noite é o Dr. João, que é candidato a prefeito de Petrolândia pelo PT, através da coligação PT, PSL, Podemos e Avante. Doutor João, boa noite e seja bem-vindo a essa entrevista. Boa noite, Libânio. Gostaria inicialmente de agradecer à Diocese de Floresta por essa iniciativa, né, de convidar todos os candidatos ao pleito agora de 2020 para prefeito e, ao mesmo tempo, saudar todas as pessoas que irão nos acompanhar nesse momento, né? Pois bem, doutor João, a primeira pergunta que foi acolhida a partir dessa escuta, ela tem relação com a questão da segurança pública. E diz o seguinte na sua contextualização: os jovens do bairro Nova Esperança, que estudam no período da noite, voltam para a casa de ônibus escolar que os leva para as agrovilas, sem entrar no bairro, obrigando os estudantes a desembarcar na BR e percorrer a pé o trajeto até suas casas por ruas geralmente escuras. Mesmo onde há eletrificação, a manutenção nem sempre ocorre no tempo devido. Por causa disso, não são raros os casos de assédio relatados. Muitas jovens acabam desistindo da escola por medo e sensação de que qualquer queixa não será levada a sério numa delegacia que normalmente é gerida por homens, né? A referência é o desaparecimento da jovem Nayara, ainda não resolvido, apesar de ter ocorrido há mais de um ano. Assim, muitos jovens preferem não prestar queixa, aumentando a sensação de impunidade e o crescimento da violência. A pergunta nesse sentido, doutor João: o que o senhor pretende fazer num eventual mandato face a esse quadro? Qual a sua proposta concreta para melhorar a segurança pública, em especial no bairro Nova Esperança? Veja, nós temos uma preocupação muito presente, né, quanto ao bairro Nova Esperança, Novo Horizonte e o condomínio, as novas casas, né? É que, na verdade, o bairro Nova Esperança hoje ele representa uma população maior do que muitas cidades pequenas aqui de Pernambuco. E ali nós vemos um descaso total e absoluto por parte das políticas públicas, né? E que a cada dia que a gente passa por ali, a gente fica estarrecido com aquele abandono que se encontra aquele povo e aquele bairro. Eu inicio dizendo que todas as transformações sociais, elas precisam passar pela educação. É na educação que você transforma toda uma sociedade, toda uma localidade. Nós temos em mente que aquele bairro ali é prioridade A nas nossas ações como gestor da Prefeitura Municipal de Petrolândia. Ali nós queremos
Nós queremos dotar aquele bairro de escolas integrais, onde você tenha o conhecimento, tenha a merenda escolar de qualidade para suprir as necessidades nutricionais daquele povo, da maioria daquele povo que fica ali na periferia, que fica ali naquele bairro adensado. Nós queremos também, achamos que é através de escolas integrais, que você vai dar um norte em termos de profissão, de cultura, de esporte e, consequentemente, de lazer. E também tendo aquela segurança por parte dos pais que quando os filhos fiquem numa escola integral, bem assistida, com responsabilidade, eles irão desenvolver suas atividades em outros setores sem nenhuma preocupação. Porque a gente sabe que todo pai fica entristecido, fica apreensivo, constricto em saber que o seu filho não está no lugar adequado, que tem uma segurança adequada, e que ele saia de manhã e deixe lá, e quando volte à tarde, ele pega aquela criança, aquele aluno, aquele jovem que na verdade vai fazer o futuro promissor de Petrolândia e o leve para casa, entendeu? De forma que ele vá para casa curtir o anseio da sua família e sem nenhuma mazela. Nós entendemos que aquele bairro ele é abandonado em todos os aspectos, né? E nós queremos transformar aquilo. Eu acho que o desenvolvimento de Petrolândia, o progresso de Petrolândia tem que iniciar pela periferia, pelo bairro Nova Esperança, pelo Novo Horizonte. Só para se ter uma ideia, o Novo Horizonte hoje não tem nem água, que é um bem maior para a vida das pessoas, né? E no caso do específico do Nova Esperança, quando você dá educação, você dá uma educação de qualidade, com saber, com creche, com alimentação adequada, sem ser vencida. Aqui em Petrolândia já existiu essa coisa inusitada aí de fornecerem alimentações, merenda escolar de péssima qualidade e até vencida. O que nós queremos para o nosso jovem é um horizonte promissor, um horizonte maior. E transformando essa juventude através da educação, através do saber, nós vamos corrigir esse ar de insegurança, esse ar de desnorteamento dos seus caminhos para o caminho da perdição, da droga, que a gente vê no dia a dia daqui de Petrolândia. E quando o jovem desvia seu caminho dos ditames de Deus, e quando o jovem sai das escolas e sai do meio de aprendizado, da disciplina, da cultura, a gente perde o cidadão. A gente perde o cidadão quando ele desvia o seu caminho saudável, o caminho de Deus, o caminho de bons propósitos na vida, para enveredar para o caminho da droga. A gente tem visto isso com frequência. Então, as nossas ações, ações públicas para aquele bairro, é que nós dizemos hoje, em várias reuniões que a gente faz, eu e Lulão, a gente diz que o progresso ele tem que ser de fora para dentro. Aqui no centro, já as pessoas que são mais elitizadas, de maior poder aquisitivo, elas já são bem contempladas. Nós precisamos corrigir essas desigualdades. E é corrigindo as desigualdades que você faz uma política pública adequada, apropriada para as pessoas, porque Deus está sempre presente naqueles mais necessitados. Então, quando tive na Prefeitura de Floresta, só para dar exemplo, eu gostaria de utilizar uma passagem de Lula, que ele diz, faça ações públicas, bota o dinheiro para circular nas mãos do povo mais pobre, que esse dinheiro circula dentro da economia como um todo.
Doutor João, a pergunta agora é relacionada com a saúde, que é uma outra área muito importante na gestão pública municipal, né? E a contextualização é que, considerando as queixas levantadas, o município apresenta um quadro alarmante nesta área, segundo as pessoas relataram. Alto índice de câncer e adoecimentos provocados pela falta de água potável nos assentamentos, pela visível poluição do rio, pelo uso excessivo de agrotóxicos e descontrolado descarte de suas embalagens, sem que haja permanente acompanhamento sobre potenciais riscos à saúde. A pergunta nesse item é: o que o senhor pretende fazer com relação à poluição do rio e o uso excessivo dos agrotóxicos? Em relação à utilização da água do Rio São Francisco, o que a gente entende é que o Rio São Francisco é um bem, é um patrimônio da população brasileira, sobretudo da nordestina, né? Uma vez que ele cruza a maioria dos estados do Nordeste e que ele supre a necessidade desse povo, mesmo de forma desigual, uma vez que essas atitudes de distribuição das águas do Rio São Francisco deveriam ser mais presentes, mais efetivas, mais realistas, né? E o que a gente se vê é que, mesmo assim, esse rio é símbolo do progresso, símbolo do desenvolvimento e símbolo daquele que é o bem maior, que é a água na vida das pessoas, e que ele simboliza a água na vida dos nordestinos. O que a gente entende é que o Rio São Francisco, essas águas do Rio São Francisco, tem que ser conservada, tem que criar protocolos, tem que criar leis para a utilização dessa água, e que, na verdade, ela tem que chegar primeiro e na quantidade e qualidade adequada para as casas das pessoas. Aquilo que Lula fez aí atrás foi uma atitude brava, atitude louvável de um homem que pensa na pobreza, que pensa nas dificuldades e nas diferenças do povo nordestino. A gente acredita que nós queremos implementar na nossa administração aquela ação que chegue, que leve e que faça chegar a água em todos os lares dos petrolandenses. Uma vez que nós temos água em abundância aqui, só falta boa vontade, só falta capacidade de entender isso e projetar o nosso município para que ele consiga dotar todas essas casas de água potável. Nós temos aqui um exemplo bem claro. Nas agrovilas, a gente anda e depara com a situação vexatória, quando as pessoas dizem que a água fica a menos de 1.000 metros das agrovilas e essa água ela não consegue chegar às casas das pessoas de forma adequada. Quando chega, é água bruta. E, na verdade, a gente sabe que a água bruta, quando ela vem para o consumo humano, ela deixa muitas sequelas. Eu sou da saúde, eu sou médico e faço políticas públicas na saúde há 33 anos e radicado aqui, nessa região. E a gente sente o quanto é perverso, o quanto é grave essa questão de você além de não fornecer água, e quando fornece uma água de péssima qualidade. Daí, a gente, ao invés de fazer uma medicina preventiva, a gente obrigatoriamente terá que fazer uma medicina curativa, que é bem mais cara, que é bem mais ruim na vida das pessoas. Países civilizados, eles gastam 70% do seu orçamento na elaboração dos projetos, para que atenda às necessidades da população.
Aqui no Brasil, ao contrário, aqui se gasta quase nada nos projetos e quando vão para a execução, deixa no meio do caminho. Acredito que não só nas agrovilas, mas o povo de todas essas localidades, eles são sofredores e eles têm que cobrar aquilo que a própria Chesf deve a eles. Não só a Chesf, mas a União, mas a Codevasf, mais o INCRA, que são órgãos oficiais que pegam as pessoas, tiram lá do seu lugar, onde ele estava acostumado, onde ele vivia feliz, e de repente desloca e assenta num outro lugar, sem a mínima infraestrutura para essas pessoas viverem. Ao mesmo tempo, eu acho que os defensíveis agrícolas, como Petrolândia hoje é o maior produtor de coco de Pernambuco, Petrolândia é um dos maiores, uma das maiores cidades na produção do agronegócio. É interessante, porque gera emprego, e a gente tem visto isso aqui. No entanto, essa coisa é feita de forma desordenada, sem nenhum critério, sem nenhum protocolo. Os defensivos agrícolas, as pessoas utilizam sem nenhuma orientação do risco que eles estão vivendo na manipulação daquilo. E mais, e pior, no destino dos seus dejetos, entendeu? No destino dos sacos, das sacolas, dos tambores que conduz esses defensivos agrícolas, que nada mais são do que, nada menos, nada mais do que veneno propriamente dito. E disso aí, eu como médico, eu tenho visto muito aí. Eu tenho visto pessoas morrerem de paraplegia, né? Dá uma plegia no seu sistema nervoso central, e eles ficam sem movimentos, e vai evoluindo de forma progressiva até o ponto de parar o funcionamento de todos os seus órgãos nobres e, consequentemente, parar ceivando a sua vida, que poderia ter muitos e muitos anos por à frente, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Nós vamos atrás, nós vamos criar uma consultoria, um conselho nesse segmento, para que nós possamos atenuar ou até acabar com essa forma desastrosa e errônea no trato com os venenos, com os defensivos agrícolas que o nosso povo utiliza. Candidato, agora o nosso tema está ainda relacionado com a saúde, e o destaque é que o povo se ressente também da falta de acompanhamento regular e apropriado ao tratamento da depressão, que atinge altos índices na cidade e também na zona rural. A pergunta é: qual a sua proposta para enfrentar esse problema? A saúde, como eu disse, Dr. João conhece, Dr. João faz e sabe como projetar a melhoria da saúde nesses 4 anos que virão. A gente tem visto que, em pesquisas, em acompanhamentos que a gente faz, que a maior problemática da população de Petrolândia hoje é saúde. E a segunda é desemprego. Então, é uma simbiose que existe entre uma e outra. Quando acomete uma, desencadeia no outro. E o que a gente tem conhecimento, através de pesquisas, de estudos aí para trás, era que o povo de Petrolândia era uma das populações mais felizes, que tinha melhor intenção de viver aqui nessa terra. E hoje a gente depara com essa situação. Mas nada mais porque Petrolândia hoje, o desemprego está assolando. Eu sei que não é uma coisa só daqui, é uma coisa que ela vem do Brasil como um todo. As políticas públicas, sociais, desenvolvidas aí pelo governo federal, têm achatado muito
a população, tem distanciado cada vez mais a população dos direitos inerentes ao ser humano, né? E aí, o que é que nós queremos fazer? Petrolândia é a maior prefeitura da microrregião de Taparica. Eu volto atrás e digo aquela passagem de Lula: a gente tem que botar o dinheiro nas mãos das pessoas, sobretudo das mais pobres, dos exclusos, para que esse dinheiro ele circule. A gente pensa até de adotar uma política de Bolsa Família de R$100 para cada família humilde e que esteja plenamente reconhecida por um trabalho de reconhecimento. A gente pensa também, eu quando estive na Prefeitura de Floresta, o meu prefeito, Chico, passou 3 anos e 2 meses, eu passei 10 meses, Chico fez 3.200 metros de calçamento, eu fiz 32 mil metros de calçamento. O que é que eu quero fazer esse paralelismo? É de que quando eu estava em Floresta, a população era feliz. O dinheiro ia para a mão do cara da caçamba que trazia a areia, que trazia as pedras que eram cortadas por outro grupo. Já dentro da cidade, tinha outro grupo para assentar, enfim. As pessoas tinham direito ao trabalho e, consequentemente, eles usavam esse dinheiro para gastar. Aqui em Petrolândia, ao contrário, a gente tem um marasmo muito grande administrativo, tivemos um governo exitoso como o doutor Simões, e o que a gente acredita é que nós podemos ser a grande diferença nisso tudo, na geração de emprego, porque a gente tem a melhor formação, a melhor preparação cultural, de vida, administrativa, e a gente conhece os pormenores daqui. Então, as pessoas, quando querem levar uma coisa para suas casas, melhor sofá, melhor cama, melhor televisão, e, ao mesmo tempo, para a prefeitura, elas precisam levar os melhores nomes, aqueles mais competentes, mais bem intencionados, que têm uma vida pregressa, reconhecidamente honesta e dedicada às pessoas. Eu gostaria de dizer que, com isso, você já vai diminuir muito os gargalos de saúde, né? E nós na condição de médico, nós queremos fazer uma medicina preventiva, robusta, onde as pessoas procurem os serviços hospitalares e tudo, numa menor quantidade, porque se você dá uma medicina preventiva boa, se você dá uma escola de qualidade boa, com estado nutricional bom, com orientação profissional, com um destino na cultura, no esporte, você também está diminuindo essa probabilidade dos descaminhos da vida e, consequentemente, dos sofrimentos mentais e as depressões. Eu gostaria de frisar que, na saúde, nós vamos fazer o grande diferencial. O IBEVAS, que é uma instituição filantrópica que a gente tem aqui, que a gente funciona, ela é muito perseguida, porque faz um trabalho digno, um trabalho onde as pessoas são contempladas na sua saúde de forma bem organizada e bem respeitosa. O IBEVAS chegava a fazer 250 cirurgias mês, 100, 120 partos. Hoje, os partos de Petrolândia, eles são encaminhados para Recife, os recém-nascidos, as mães morrem, ou quando não, e chegam a Recife depois de 8 horas de viagem, enfrentando o constrangimento e o cansaço das viagens, e o risco também das viagens. Esses filhos de Petrolândia vão nascer em Palmares, Recife, Vitória de Santo Antão. Nós queremos, com essas medidas básicas, né, e inteligentes, e que tenham uma visão única, a melhoria da vida das pessoas, sobretudo dos mais necessitados, nós conseguiremos equacionar grande parte desses problemas, desses dilemas aí da saúde, da depressão e outros afins. Doutor João, ainda na área da saúde, outro ponto muito citado
a falta de atendimento médico. De certa maneira, o senhor já tocou em alguns aspectos certo. Aí, mas eu vou registrar aqui, se o senhor pretender acrescentar, fique à vontade nesse sentido, né? Então, a reclamação é de falta de atendimento médico e diagnóstico especializado no hospital local, que tem forçado a população a um deslocamento difícil, especialmente para os mais pobres. A pergunta nesse sentido é qual a sua proposta, no eventual governo do senhor, para melhorar o atendimento à saúde pública no município? Como eu disse, o senhor já colocou várias coisas a respeito, né? Mas se o senhor quiser pontuar necessariamente a questão do hospital, o atendimento de diagnóstico especializado, né? Certo. Eu gostaria, Libânio, esse é um tema que muito eu gosto, entendeu? Porque eu milito e faço isso diuturnamente. Bem, eu gostaria de dizer que na saúde, a gente sente esse dilema na vida das pessoas. E vou dizer mais um, se não fosse o IBVASF aqui, era muita gente morrendo à míngua. Hoje, quando o IBVASF está fechado, ou diminuiu suas ações, porque não recebe do governo do estado há 17 meses aí, a gente andando, visitando, a gente sente como agudizou essa situação. A gente tem que levar para outros municípios, mas exatamente no plano de governo da gente, a gente acredita que a gente dando uma atenção básica de qualidade e contemplativa a todos, não que seja, não aqui só no centro, ela tem que ser de forma difusa e uniforme. A gente com atenção, com o PSF funcionando, com o médico, com a enfermeira, com o dentista, com o fisioterapeuta, os agentes de saúde e os técnicos de enfermagem, resguardando e contemplando proporcionalmente a população de cada localidade, nós já vamos tirar 70% dos problemas de saúde de Petrolândia. Porque muitos problemas de Petrolândia e de toda essa região é o fato do cara procurar o hospital público para tudo, porque ele ali na sua localidade, na sua quadra, no seu bairro, na sua agrovila, eles não têm esse tipo de assistência. E isso está errado. A medicina, ela tem que começar com uma medicina preventiva, a medicina que vai evitar os gargalos lá na frente. E hoje o Brasil se encontra numa situação dessa, porque Pernambuco também, e Petrolândia mais ainda, porque não adotaram, as pessoas que estão à frente desse processo ainda não entenderam essa realidade, mas ela é vista. A maioria das pessoas que têm um bom conceito e que gostam e respeitam a vida das pessoas, que faz uma saúde verdadeira, elas sabem que tem que começar pela medicina preventiva, pela a saúde preventiva. Nós vamos colocar em todos os bairros e nas agrovilas de Petrolândia um PSF funcionante, né? Nós vemos que o bairro Nova Esperança deve ter umas 2.000 casas ali, não, tem um PSF ali na ponta, mas não funciona. E os demais? E o outro lado? Enfim, as agrovilas, aqui tem os prédios do PSF, era caindo, era se demolindo, e enfim, você chega nas agrovilas, você não tem uma ambulância. E nós temos um projeto de quê? De conquistar a microrregião de Itaparica, a 12ª região, microrregião do estado, que é a de Itaparica, é a única que não tem uma GERES, é a única que não tem uma UTI de 12 leitos, e é uma coisa extremamente plausível, possível. A gente já tem os estudos de consultoria, e essa é uma das primeiras coisas que a gente vai correr atrás. Aqui não tem uma clínica de renal crônicos, só sabe o que é o sofrimento de um paciente renal crônico, quem é paciente ou um ente querido que esteja próximo dele. Acordar 3 vezes por semana, ter que
de 4 horas da manhã, ter que se deslocar para cidades distantes, hoje aproximaram mais. Mas por que as outras micro-regiões têm? Só não a 12ª região. Mas aqui a gente já tem uma estruturação para que isso aconteça. Nós já estamos com um projeto formado de criar uma clínica de especialidades. Hoje, para você conseguir uma endoscopia, uma colonoscopia, uma retossigmoidoscopia, se não for aqui com o doutor João trabalhando, funcionando, não consegue. E se você precisa de uma ressonância, de uma tomografia, você não consegue. Tem que pagar ou se humilhar ou passar a vida do urubu sofrendo e esperando as coisas acontecerem, né? Pedindo a Deus que supra esse momento. Nós, aqui em Petrolândia, graças a Deus, a gente conseguiu trazer mamografia. A gente sabe que o câncer de mama é uma das patologias que mais aflige as mulheres, que mais matam as mulheres. Aqui ainda morre muitas mulheres de câncer de colo de útero. Uma coisa que é do século XVIII, no século XXI, não era para acontecer esse tipo de coisa. E no hospital municipal, nós queremos botar médicos que façam a urgência, a emergência. Agora, aqui em Petrolândia, nós vamos ter que ter um obstetra, nós vamos ter que ter um cirurgião, um anestesista, um pediatra e um clínico. Isso nós vamos fazer, equacionar isso de forma que a população seja atendida e que de cada 10 pessoas que se utiliza da ambulância terapia, que é aquele bateu, transferiu para Recife, Caruaru, ou outra cidade, quer que seja. Nós queremos, e nós temos condições, e a gente sabe fazer, que nós conseguiremos evitar, de cada 10 viagens, a gente evita 9. E aqui, para ser resolvido a grande problemática da saúde, nós temos em mente também, justamente na saúde, é um plano ambicioso, que através de um aplicativo de computador, aquelas pessoas que têm doenças crônicas, a gente vê a humilhação, vê os descasos com essas pessoas. Elas precisam de um remédio, de uma metformina, de uma glibenclamida, de uma losartana, qualquer medicamento para doenças crônicas ou doenças que precisam de um tratamento contínuo e seguro, eles não conseguem. Nós vamos adotar um aplicativo que o meu amigo Paderaldo, lá em Delmiro, já implementou. As pessoas são cadastradas com aquele tipo de patologia e aquele tipo de medicação que elas irão tomar. E é obrigação dos agentes de saúde e do município saber que naquela data específica, ou um pouquinho antes, eles terão que ter esses referidos remédios na sua porta, sem nenhuma sem nenhuma desculpa furada. Porque é saúde, é vida. Então, dentre muitas e muitas outras coisas, Libânio, que a gente pensa, essas fazem parte do norte. O que é que nós queremos? Qual é esse projeto ambicioso? Nós queremos deixar Petrolândia como a maior referência em saúde de todas essas cidades aqui por perto. E a gente conhece e a gente sabe fazer. Nós vamos agora, candidato, o senhor já falou um pouco também nessa parte de desemprego, né? E o tema agora é trabalho Sim. e produção. Eu vou adiantar a continuação da temática aqui e o senhor fica à vontade para responder, porque tem algo específico também. Coincidindo com o que o senhor já havia falado, né? O levantamento apontou exatamente altos índices de desemprego, tanto na cidade como na área rural, principalmente entre jovens e mulheres. E apontou também a invisibilidade da pesca artesanal, né, e da agricultura familiar, se comparada ao apoio concedido aos criatórios de peixe e ao agronegócio. A pergunta nesse sentido para o senhor é a seguinte: sabendo que a agricultura orgânica, familiar e a pesca artesanal são alternativas de geração de renda sem agressão ao meio ambiente, como o senhor pretende, no eventual mandato, a partir de 2021, de início de 2021, como o senhor pretende incentivar
esses dois segmentos? Eu gostaria de dizer que, na verdade, é a saúde, depois o desemprego, os grandes problemas da nossa população. E o que é que entristece mais? É que nós vemos no andar, né, nas conversas que a gente tem, é o nível de gravidade dessas situações na vida dos jovens, né? Porque eu sempre digo, eu fui um estudante pobre, vim lá de Carnalbeira, e, na verdade, depois que eu me destinei, com a vontade de meu pai a ser médico, Carnalbeira tomou outro norte, né? Eu fui o primeiro médico e hoje tem mais de 100 médicos, é o metro quadrado que tem mais médicos no estado de Pernambuco. Essa questão, eu acho que ela passa... Eu gostaria de separar aqui. Depois eu falo do jovem, do acometimento do jovem dos jovens nessas situações. Eu gostaria de falar do agronegócio, é uma coisa extremamente necessária e que emprega muito aqui em Petrolândia. Agora, ele é um grupo de pessoas resumido, pessoas que têm um poder aquisitivo, um poder financeiro bem maior do que os outros. Eles ajudam muito a economia de Petrolândia, ajuda muito no emprego, sobretudo daquelas pessoas mais carentes, mas não tem que se resumir a isso, porque é uma minoria, sei lá, 3, 4% da população, mas nós pensamos que é através da agricultura familiar que se resolve grande parte dessa problemática. Por quê? As pessoas elas terão o anzol e terão a isca e eles irão pescar, aprender a pescar. Aqui em Petrolândia, a gente passa nesses projetos da Quixabinha, nesses do Boicaju, nas agrovilas, a gente não vê nenhuma ação pública, das políticas públicas, para contemplar a vida dessas pessoas. Nós vemos muita pobreza, a gente vê a falta d'água, a utilização da água crua, da água que não é tratada. A gente vê que tem os sistemas de adutoras de abastecimento d'água para irrigação, e ela passa beirando essas localidades e não existe nenhum interesse, nenhum projeto de alguém reclamar e ramificar esses projetos grandes de adutora que já existem para essas localidades que não existe a água. Porque na hora que a gente incentivar, fomentar, na hora que a gente fortalecer a agricultura familiar, aí, meu amigo, resolve 70% do problema social das pessoas. A gente não tem acesso decente, a gente não tem água para o consumo humano, a gente não tem água para os projetos. Você tem uma ideia, o projeto Ecomandantes tem 50 quilômetros de extensão. Era para ter sido feito já esse acesso, e até hoje não foi feito. A gente quer que essas pessoas, a gente vai correr atrás, vai criar um núcleo específico para estudar e projetar toda essa situação da agricultura familiar e trazermos os produtos que eles produzam para os hospitais, para as escolas, para as creches, e com isso, evitando também o atravessador. Porque na hora que o atravessador entra, mesmo eles produzindo bem, eles vão ter uma perda grande aí. Nós queremos uma SEASA aqui em Petrolândia para que venham compradores diretos das capitais, de outras cidades, de outras localidades, para comprar diretamente ao agricultor. Então, nesse segmento, a gente pensa dessa forma. A gente sabe que existe dinheiro na União, agora, precisa o camarada ter conhecimento, o cara ter embasamento, ter preparação para saber construir e projetar toda essa situação e depois a gente captar todas
todas as conquistas desse setor. Eu gostaria de dizer sobre a agricultura, sobre a pesca, e voltar um pouquinho. Você vê como a discrepância é tão grande. Petrolândia tem as melhores terras, como Floresta tem, como outras cidades aqui, vizinhas, e uma imensidão de água. Mas para onde levam um curso de engenharia de pesca? Para Serra Talhada. Não que eles não mereçam, né? Mas eles têm curso de medicina lá e outros, claro, é um centro de medicina mais avançado. Agora, pesca, o curso de engenharia de pesca é incongruência, porque onde existem as águas e as terras é aqui em Petrolândia, mas vai para outra localidade. Onde existe as águas e terras boas é aqui em Petrolândia, mas o curso de agronomia gratuita vai para Serra Talhada. Eu acho que a coisa não está correta nisso. E nós vamos correr atrás para corrigir essas distorções. O segmento da pesca, eu acho que é uma coisa fantástica e que tem que ser potencializado, e a gente já vê resultados, tanto aqui como na cidade vizinha de Jatobá. O que precisa? Precisa o ente público, o poder público, criar um núcleo de técnicos e que haja um modelo de fomento para incentivar e apoiar esse segmento. E não só incentivar e apoiar, ampliar, para que contemple mais ainda a quantidade de pessoas que a gente tem aqui no flagelo. Então, a gente vê desse jeito e vê que é uma necessidade premente grande, mas, infelizmente, em Petrolândia, aqui em Petrolândia, o pessoal não teve essa visão. E por isso que a gente quer fazer uma mudança de verdade. As pessoas que passaram aí, tem um candidato do 14, foi 3 vezes presidente da Câmara, sempre fazendo política. A gente não vê um projeto sequer desse rapaz. A prefeita, 4 anos de vice-prefeita, 4 anos de prefeita, e a Petrolândia, o nosso povo, nesse esquecimento. Eu acho que precisa gente mais estudada, mais preparada, mais responsável e que, sobretudo, respeite e ame o povo, como se amasse a Deus. Doutor João, de certa maneira, o senhor já respondeu a pergunta seguinte, porque ela trata exatamente da queixa dos produtores rurais em relação à falta d'água. O senhor tanto pontuou essa questão, quanto também respondeu do ponto de vista da perspectiva de se ramificar as adutoras, né, os eixos de abastecimento. Agora, tem um aspecto aqui que o pessoal também destaca, que é a situação lastimável das estradas, né? E a pergunta, como chegar à água potável, o senhor já colocou a possibilidade que vai se empenhar no eventual mandato do senhor, e como no caso, eu acho que essa sim caberia focalizar nessa pergunta, como resolver a questão das estradas, o senhor mencionou um pouco, mas como pensar nessa solução das estradas, tendo em vista um orçamento municipal limitado, né? Libânio, assim, mas isso não é uma coisa do que a gente está falando no nosso planejamento futuro, num eventual vitória que a gente vai ganhar com fé em Deus, é assim, não só pensando no dinheiro azul da prefeitura. A prefeitura de Petrolândia, além do FPM, ela tem ROL e tem ICMS. Ela é uma prefeitura diferenciada em relação às demais. Mas o que é aí onde está a diferença do gestor. Eu só quero dizer uma passagem para você entender para as pessoas que estão nos vendo entendam o que eu quero dizer. Eu fui há uns 60 dias atrás para Petrolina comprar umas 600 mudas de manga. E lá a produtora a produtora de sementes, de mudas, ficava lá dentro. E a gente andou
uns 40 quilômetros adentro de Petrolina, e a gente, todo esse acesso era feito de pista, de asfalto. Eu andei muito e ando em Santa Maria e Lagoa Grande, que eu fui muito bem votado lá nesses dois municípios, todos os acessos para os assentamentos, para as localidades, eles são feitas através de estradas de asfalto. Tá. Agora, lá nessas localidades, muitas e muitas pessoas são oriundas de origem dessa região da gente, né? De Petrolândia, de Floresta, de Itacuruba, enfim. Lá eles têm esse acesso, né? E aqui, que foi onde o povo foi desassentado, foi tirado do seu local, eu fico um pouco revoltado com esse tipo de coisa. É você tirar o caba do seu local, do seu habitat, e tange para outro lugar e lá diz, vai, se vira, Deus dará. E Deus ajuda. Mas o homem que agrediu, ele precisa fazer sua parte. Então, a gente vê essa questão lá em Petrolina e aqui em Petrolândia, especificamente, esse cinturão verde que une Petrolândia até o Mandante, através do projeto e Comandantes, esse dinheiro, a Chess tem responsabilidade com ele. Há quem diga que a Chess já pagou esse dinheiro. E foi feito aí foi feito um arranjo, e, na verdade, você que anda nessas estradas, as pessoas para escoar suas produções, para vir fazer as suas feiras, visitas a outras pessoas aqui na cidade, eles sofrem demais. Um carro ali não aguenta 3 viagens por semana, no mês está acabado. E aí, como é que vai se adquirir esse dinheiro? A gente sabe que a União, 75% do orçamento do país está nas mãos da União. Se você for um prefeito preparado, entendeu? Um prefeito que conheça a razão, você projeta aquilo que eu falo desde o início. Você tem que fazer os projetos. Não adianta você chegar em Brasília de mãos abanando. Eu quero isso, acolá. Não, meu amigo. Você tem que projetar o município, dizer, olha, nós temos ali 50 quilômetros de estrada e que o povo não tem como transitar, porque não é estrada, é um arranjo. Aí você bota isso, todas as necessidades de correção, de aterro e de asfalto, e coloca tudo isso em projeto. Você chega, pega um deputado federal, um senador, e vai lá em Brasília, isso você consegue fácil. Eu digo aqui, o IBEVAS conseguiu aí um dinheiro aí fácil, porque é instituição filantrópica, porque nós projetamos e nós construímos esse projeto que era direcionado para o povo. E a gente consegue, imagina uma prefeitura. Então, a prefeitura, a gente sabe das dificuldades, mas ressaltando que Petrolândia é uma prefeitura diferente. As outras localidades aqui, o que é que a gente vê? A gente não vê nada. Nem veículo carroçável, nem carroça consegue transitar fácil nessas localidades. E nós temos em mente um projeto ambicioso de nós levantarmos todas essas necessidades através de pessoas adequadas, de engenheiros competentes, e nós irmos atrás. Eu sei que a gente não consegue isso tudo de uma vez, mas paulatinamente a gente consegue uma hoje, amanhã já consegue outra, enfim. As coisas não caem lá de Brasília à toa, elas precisam ser provocadas. Agora, quem está aqui é o gestor. Quem precisa se preocupar com o povo é o gestor, mobilizar o povo. A gente tem um interesse muito grande, eu gosto muito das coisas coletivas, onde haja o envolvimento da população. De repente, muitas pessoas não cobram porque não sabem cobrar. E é isso que a gente tem em mente para fazer uma administração exitosa, uma administração diferente. E o que é que eu quero dizer? Quero dizer uma coisa específica nisso. Doutor João, familiarmente,
está muito bem resolvido. Financeiramente, tenho meu filho mais velho, que é administrador de empresa, eu tenho Jéssica, que é médica, fazendo oftalmo, Joana fazendo medicina e o mais novo estudando. Eu não tinha necessidade de política, não. Mas quando os bons se afastam, quem irão ficar? Os maus. E os maus, todos nós já sabemos o resultado aí. Está aí. Está entregue às traças, está afundada, a cidade está irresponsavelmente cuidada, e eu acho que o povo não merece isso. A gente tem que fazer algo diferente, e eu quero ser o melhor prefeito que a história de Petrolândia já teve. É essa a minha ambição. Já fiz demais, já fiz muito na medicina. Estou muito satisfeito. Quero ainda continuar exercendo, que é o meu coração. Mas eu tô pleiteando essa candidatura para prefeito, para a gente dar aquele norte definitivo à Petrolândia, porque eu sei que Petrolândia tem jeito, e ela tem tantos recursos naturais que outras cidades não as têm. Candidato, nós passaremos agora ao tema da educação. Nesse levantamento que foi feito, identificou-se a ausência da história e dos valores culturais do município na grade escolar. Viu-se também a existência de salas pequenas e superlotadas de alunos, a baixa qualidade da merenda, o senhor até mencionou no início da entrevista, a falta de um programa de estímulo à leitura e ao debate, com bibliotecas, a falta de estímulo à leitura e ao debate, com a existência atual de bibliotecas públicas e escolares sucateadas ou também inexistentes. A baixa oferta de vagas na periferia, que força as crianças a percorrer longas distâncias a pé, a falta de faculdades, quer dizer, são várias coisas levantadas aqui na educação, além de um plano anual de cultura e a não priorização da educação ambiental na escola e fora dela. São alguns dos problemas levantados pelos moradores do município. A pergunta nesse sentido para o senhor é: para melhorar a qualidade da educação pública em Petrolândia, qual a sua proposta? Eu gostaria de iniciar, ou de falar que a educação, para mim, eu sou médico, sou da saúde, mas é através da educação que uma sociedade ela é projetada para o progresso, para o desenvolvimento e para o bem-estar na vida das pessoas. Se não for através da educação, não conheço nada, se não for através dela, não conheço outro segmento, outro meio para que isso aconteça. A gente tem vários exemplos, né? Eu li uma matéria sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu vi que o Japão já era uma potência, né, de 37 a 45, e eles, devido à arrogância, à prepotência deles naquela época, eles tiveram um revés e foram praticamente destruídos. Enfim, não só o Japão, mas todos aqueles países asiáticos, isso me encanta. Eu vi que o Japão foi totalmente aniquilado, e no espaço de 1 ano para 2 anos, eles conseguiram colocar 98% da população alfabetizada. Então, é através do saber, da alfabetização, que as pessoas vão conhecer o norte, ou saber dar o norte que as vidas deles precisam. Então, a educação, para mim, é fundamental. Eu acho que talvez seja uma das 2 pastas, ou 3, que a gente tem prioridade, que irá ser mais bem contemplada. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a gente já tem no nosso plano de governo que o secretário de educação ele vai ser escolhido por um colegiado.
colegiado dos professores, alunos e tudo, uma coisa democrática. Porque não adianta você cuidar de um segmento que você não é aceito ali, que você não conhece. Esse é o primeiro ponto. Segundo, diretores também serão, aqueles pontuais também serão escolhidos pelos alunos. Eu gostaria de iniciar a coisa com um concurso público. Eu acho que quando você tem liberdade de expressão, você pode dar bem mais do seu saber, do seu sentimento à sociedade. E nós iremos, é uma das coisas que eu não entendi até hoje, porque postergo e porque fico omisso nessa questão de concurso público aqui em Petrolândia. Não só para a educação, mas a educação mais ainda, mas também para as outras áreas. Então, concurso público, diretores, secretários e os diretores principais escolhidos democraticamente. São três das pautas principais. Quanto a gente vai tentar, vai ambicionar escolas, né? Escola tem que ser construída onde houver necessidade, porque ali é a fábrica do saber, é a fábrica do desenvolvimento, é a fábrica do discernimento. E aí nós queremos dotar a Petrolândia de escolas integrais, que você consiga não só aprender, mas desenvolver outras potencialidades na vida dos jovens, né? Com cultura, com esporte, com lazer, e preencher o tempo do jovem necessariamente para que ele tenha meios de se formar um cidadão decente, um cidadão voltado para as coisas de Deus. Eu acho que é na escola que começa a grande disciplina do ser humano, do homem. E aí, fazendo isso, falei já lá atrás, nós não queremos merenda escolar estragada, não. Se nós não queremos botar na nossa mesa, nós não poderemos botar nas mesas das nossas pessoas, das nossas crianças, daqueles seres mais importantes que irão fazer o futuro promissor do nosso povo e da nossa região. Nós queremos merenda de qualidade, nós queremos ensino de qualidade, nós queremos biblioteca. Ontem mesmo fiz uma reunião lá no bairro Nova Esperança, tinham 15 mães, e eram os jovens dizendo: doutor João, você vai criar uma praça aqui com biblioteca, com quadra de esporte, com área de lazer para fazerem atividades físicas ao ar livre. Eu digo: com fé em Deus, meu filho. Se Deus querer e o povo ajudar, essa é uma realidade. A gente, mesmo um espaço pequeno, resumido, que aqui não tem um espaço grande, lá no bairro Nova Esperança, mas a gente tem como indenizar e ampliar e fazer uma coisa que dê sentido de vida às pessoas, que dê satisfação de vida às pessoas, que elas sintam que são gente e não animais. Nós não queremos que os nossos jovens, as nossas pessoas, sejam tangidas em época de eleição, como é tangido o boi, a ovelha, para os currais, para os donos fazerem o que querem. Lá tudo bem, são animais irracionais. Aqui nós somos seres humanos e todos merecemos e temos direitos das ações públicas pautada no respeito à pessoa, ao cidadão. Eu gostaria também de dizer que no nosso plano de governo nós temos muitas pautas importantes, como reaquecer ou reativar os eventos importantes. O sertanejo, ele é vaqueiro, ele gosta da vaquejada. Nós temos um parque de vaquejada aqui, que é o segundo mais importante do estado, e hoje obsoleto, abandonado. E nós temos um vice muito propositivo,
um vice que parece muito, em termos de personalidade, com o doutor João, que é Lulão. Nós somos dois homens de qualidade e que nós conversamos pouco, mas tudo aquilo que a gente se compromete a fazer, a gente faz. E nesse segmento, ele vibra porque sabe que ele pode, que a gente, eu com ele, nós podemos fazer muito na vida do vaqueiro nordestino, porque é um homem de uma importância total, absoluta. É o que simboliza o nosso sertão, o nosso Nordeste. Então, além das festas de vaquejadas, nós vamos fazer pegadas de argolas, todos aqueles eventos rurais para as pessoas, como você me perguntou, as pessoas de Petrolândia estão deprimidas. Todas essas ações, se você analisar direitinho, piamente, elas irão desviar, elas irão melhorar essa condição de depressão das pessoas. Infelizmente, as pessoas estão nessa razão por falta de políticas públicas saudáveis voltadas para eles. Eu gostaria de pegar a deixa agora também e dizer, Libano, que nós temos um segmento aqui também muito importante em Petrolândia, com a potencialidade fantástica para o nosso jovem, que é o turismo. Agora, tem que ser feito, tem que ser trabalhado, tem que identificar as potencialidades, aquelas belezas naturais que Deus destinou aqui para Petrolândia e educarmos o jovem, prepararmos, trazermos cursos do Sebrae de turismo para que eles saibam receber os turistas. A prefeitura tem um núcleo preparado para não só preparar os jovens para atuar no turismo, mas também para fortalecer e potencializar o turismo propriamente dito, né? Divulgando, identificando as suas potencialidades, que são inúmeras, e acontecendo isso, quem vem de fora vem com dinheiro, vem para gastar, e esse dinheiro tem que ser gasto aqui nos nossos restaurantes, nos bares das orlas, e tendo uma população educada, adequadamente preparada, isso só vai beneficiar a economia, beneficiar a mente das nossas pessoas, o desenvolvimento de nossos jovens, e, enfim, desenvolver a economia como um todo do município. Temos agora uma pergunta voltada à temática, candidato, a questão da assistência social. Ela destaca, o senhor falou, inclusive, algumas questões dos jovens, tem outras perguntas mais à frente também, mas essa diz especificamente que os jovens, sem nenhuma perspectiva de emprego, se envolvem com drogas e álcool. Mulheres e jovens são acometidos pela depressão, mais uma vez aparece aqui nesse cenário da assistência social, e que é preocupante o aumento, inclusive, dos casos de suicídio. A pergunta nesse sentido para o senhor é quais suas propostas para uma política de assistência social municipal que atenda principalmente a essas pessoas mais vulneráveis. Esse tema aí, eu acho que a gente já discorreu muito sobre eles, né? Porque a gente discorre sobre um tema, mas termina falando sobre outro também. Enfim, assistência social, para a gente, é uma coisa extremamente importante, sobretudo no momento desse, onde existe um estado de abandono da sociedade, né, dos jovens, e que a gente eu como médico, deparo muito com essa situação de um jovem drogado e que ele aflige toda a família, e naquela situação, na hora que ele envereda para o caminho da droga, do crack, da cocaína, o que quer que seja, do álcool, você está perdendo o cidadão. Olha o prejuízo que uma pessoa dessa vai dar o país e a sociedade. Mas falta visão disso, falta entendimento disso. Para isso, tem que existir pessoas que tenham sensibilidade e compreensão dessa questão. Eu acho que a questão de ação social, de assistência social, ela vai ter no nosso governo,
tem no nosso plano de governo, e ela vai ser muito bem fortalecida, né? Ou melhor, ela vai ser abastecida por a boa vontade da gente nesse segmento. Mas eu acho que ela atua em cima de uma consequência, né? O que é que a gente vai fazer efetivamente? Nós vamos ter um núcleo de assistência social que veja a necessidade das pessoas, sobretudo das mais necessitadas, das mais carentes, porque essas sofrem bem mais. É como aquela questão da saúde. Quem tem dinheiro, tem um plano de saúde seu bom, tem o dinheiro para pagar, vai para outra cidade, procura um melhor médico e vai. E aquele excluso, aquele que fica lá na ponta, a grande maioria da população. Então, fica a ver navio? Não, isso não é de Deus. Do mesmo jeito, é essa questão da droga, né, dos viciados. Aqui em Petrolândia tem sido um problema grave, gravíssimo, porque o jovem sem opção de desenvolvimento, vendo só as ofertas, né, os maus influenciamentos, e eles com as mentes vazias, você sabe no que vai dar. Ele vai enveredar para aquele que não presta. E provou uma única vez, é o suficiente para ele já dizer, é legal, é bom, e depois repetir, e depois termina um viciado. O que nós queremos? Nós queremos botar, para evitar isso, é como aquela questão também da medicina preventiva lá atrás. Nós queremos fazer uma atuação sobre os jovens, desde a educação, né, o aprendizado, a nutrição. A criança, para aprender até 2 anos de idade, a criança desenvolve 50% do seu sistema nervoso central. Se ele não tiver uma alimentação adequada, boa, e os outros 50% é para o restante da sua vida. Então, se você nutre adequadamente uma criança dessa até os 2 anos, você está colocando uma criança inteligente, uma criança que vai ter poder de aprendizado, discernimento na sociedade. Agora, se falta merenda escolar, bota merenda escolar vencida, de péssima qualidade, que já aconteceu aqui em Petrolândia, feita por pessoas que hoje estão tentando ganhar uma eleição para repetir essa mesma mazela, essa coisa nevasta, perniciosa, que é a mente de pessoas que não querem o bem da população. Então, com escola integral, com creche, com merenda escolar de qualidade, com ensinamento bom, professores bem remunerados, bem estimulados, com esportes, com cultura, né? Petrolândia, a gente vê que é uma cidade rica, né, de história, e você não vê isso aqui, a população ir atrás e procurar reacender, pesquisar, aquecer essa questão da cultura, do resgate dos nomes que já foram aqui, que já passaram e que marcaram o tempo dele naquele momento, e as grandes ações que Petrolândia já teve, né? A visita de Pedro II, outras e outras coisas. Então, a cultura é uma coisa muito importante. Biblioteca, o cidadão tem que ler. Se ele não lê, como é que ele vai entender as diferenças? Aí vão tangê-lo, né? Se ele não lê, lá na frente, aqueles mais espertos, a minoria, vai tangê-lo para o mal. Então, na perseguição desses objetivos básicos, uma educação bem dada, bem formulada, a gente potencializando a vocação de cada um jovem. O cara quer ser cantor, ele tem potencial. Aqui eu já vi alguns, são fantásticos. O cara quer ser jogador de futebol, ele tem que ser potencializado, ele tem que ser incentivado, ele tem que ser ajudado. O cara que tem que ser médico, quer ser engenheiro, ele tem que ser, quer ser um técnico, um enfermeiro. Então, ele tem essa coisa, essas conquistas não são só
de um segmento da população, ela tem que ser contemplativa a todos. Todo pai, por mais humilde que seja, ele vai querer também que o filho dele seja doutor. Eu ando muito nas comunidades e eu vejo, de repente, uma mãe chegar com a criança, com a menina ou menino, e dizer, ai, doutor, ela lhe admira e quer ser igual a você. Aquilo me enche de alegria, me enche de satisfação. Porque um dia eu quis ser isso também. E assim, Deus ajudou e hoje eu sou. Entendeu? A gente tem uma pergunta ainda, doutor João, relacionada com a questão da assistência social, mas eu estava, inclusive, lhe avisando agora, porque também vai ter a pergunta em seguida sobre a área da cultura. O senhor já adiantou vários momentos, já mencionou o esporte também, aí por isso que eu estava já dando o sinal para o senhor, para poder a gente já seguir, fechar a assistência social, para seguir logo mais na questão da cultura, certo, né? Na questão da assistência social, também foi levantado que os cursos, cadastro e outros atendimentos, a queixa é que esse atendimento centralizado que é feito na atualidade dificulta o acesso justamente do público-alvo, aqueles que mais precisam desse serviço. Aí a pergunta nesse aspecto para o senhor é, num possível mandato do senhor a partir de janeiro de 2021, como poderia ser feito, como poderia se resolver essa questão do atendimento que no presente momento é centralizado? Líbano, o que a gente vê é que é uma coisa extremamente política, entendeu? Polarizada. Ela não contempla verdadeiramente aqueles que necessitam, aqueles que são o foco desse projeto, né? Dessas ações. Então, a gente vai procurar identificar todos os programas sociais. E eles terão que serem executados da forma mais democrática e socialmente possíveis. Porque não adianta você querer politizar uma coisa que aflige, né, que atinge aqueles que estão lá na ponta. Aqueles lá na ponta, eles também são gente, eles também têm querer, eles têm a opção de um partido, de um nome político diferente daqueles que a política lá de dentro, do núcleo, está praticando. Então, nós vamos criar um núcleo de pessoas de extrema responsabilidade e que seja também e que tenham capacidade de identificar e de projetar essas ações junto a essas pessoas. Na verdade, o que eu quero, como prefeito, como gestor, se Deus assim permitir, é que a gente só vai dar as ideias e cobrar o melhor desempenho possível, porque a gente vê que, por exemplo, uma comunidade lá no Castro Alves, ele é uma comunidade grande, eles estão lá, e para querer um pipa d'água, eles precisam estar pedindo ou humilhando a um candidato a vereador ou a um prefeito. Quer dizer, e eu digo, e isso acontece, e eles sim, é o que acontece aqui mesmo. Tinha um tanque, uma cisterna grande lá, e o que é que você vê? É que eles não têm acesso aos mínimos direitos de vida que eles podiam ter. Quanto aos programas sociais do governo federal e do governo municipal, os dos governos federais são tudo direcionados a pessoas X, pessoas marcadas. A gente vai, além disso, além de refazer, além de recadastrar todas essas questões, nós temos em mente de criar uma Bolsa Família de R$100 para cada família pobre, sem condições nenhuma de qualidade de vida. Claro, isso vai passar por um protocolo,
pelo estudo, mas que essas pessoas que recebam esses R$ 100, que ajude de alguma forma na vida deles. Porque o que foi a Bolsa Família, que Lula implantou, foi muito criticado no início. Hoje, a Bolsa Família, ela aqueceu a economia do Brasil, ela aproximou a nutrição das pessoas do Brasil. Enfim, as políticas sociais que se voltam para a grande maioria, para os mais frágeis, elas melhoram toda uma sociedade como um todo, né? Eu gostaria de dizer também nessa construção, nessa criação dessa Bolsa Família, que esse crédito será para ser gasto, ser comprado no comércio local, para que esse dinheiro, esse investimento X que tenha, esse dinheiro seja circulado aqui no meio da nossa população de Petrolândia. Temos, então, agora, doutor João, a questão da cultura, né, e do esporte. Eu vou aqui colocar, o senhor já adiantou vários aspectos, mas eu quero formalizar a pergunta e o que o senhor tiver de acrescentar, além do que o senhor já falou, o senhor pode ficar à vontade. A falta de um plano anual na área da cultura, do esporte e das artes que atenda jovens e idosos são sentidos pelas pessoas que, inclusive, destacaram isso nesse levantamento, né? Então, além do que o senhor já falou, como pretende, ou como planeja, desenvolver a cultura e o esporte de modo a envolver jovens, mulheres, idosos? Nós entendemos que o esporte é saúde, esporte é lazer, esporte é necessário e também economia, não é verdade? Quando um jovem ele desenvolve bem nesse segmento, ele é potencializado nesse segmento, ele também consegue modificar a vida não só dele, mas da sua família, né? E aqui nós temos no nosso plano de governo uma pauta muito rica para o esporte. E ela irá começar logo dentro das escolas. As escolas têm que ter área de esporte, de lazer, com orientação de profissionais habilitados, né? A gente tem aqui também, nós vamos criar campeonatos de futebol, de handebol, de todas as modalidades, para que o jovem obtenha a saúde e obtenha também um futuro promissor, né, naquela condição que ele venha a desenvolver mais do que uns aos outros, né? Que ele se saia melhor do que os demais. Então, ele vai ali se potencializar também economicamente. Mas nós vamos no esporte, a gente quer criar torneios, campeonatos, a gente já identificou algumas áreas que concentrem uma população maior, nós vamos criar uns campos society e que tenha professores responsáveis por esses jovens, porque tem que ter pessoas ali com capacidade de ensinamento e também de moral, de disciplina. E aí nós vamos pontualmente identificar as áreas e essas áreas e construir campos de torneio, campos society, além de torneios, além de fornecer artigos esportivos, bola, enfim, todas essas questões aí nós iremos atuar. Na cultura, a gente precisa, já está incluso, isso aí a gente vai colocar junto com a educação, para que o povo de Petrolândia, aqueles que verdadeiramente conhecem as histórias, que a gente venha identificar as verdadeiras valores culturais daqui, incentivar o índio, aos quilombolas, enfim, inclusive nós temos uma secretaria que vai ser dividida entre os índios e os quilombolas, né? E nas artes também tem muita potencialidade, que Petrolândia faz parte além
da etnia Pancararu, como também dos quilombolas aqui. Eles têm muitas riquezas de artes, e essas têm que ser muito bem trabalhadas e fortalecidas. Muito bem. Vamos, então, agora à temática, candidato, do meio ambiente. Nessa escuta realizada com alguns moradores do município, apontou-se para uma série gravíssima de problemas. A privatização do acesso ao rio, como está acontecendo na Praia do Sobrado, assim foi relatado, em benefício do turismo que degrada o Rio São Francisco, que é um bem comum, no caso o rio. Esse é um dos problemas apontados. A pergunta nesse aspecto é: que medidas serão tomadas para desenvolver o turismo, tão importante para a geração de renda? O senhor até já falou algumas coisas também nesse sentido, né? Mas que, no entanto, seja sem degradar o rio, que é tão importante, além do turismo, mas é importante também do ponto de vista da sua preservação, né? O rio, como eu já falei anteriormente, o Rio São Francisco é uma dádiva de Deus, né? Uma coisa fantástica aqui para todos nós do Nordeste. Ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser criado um símbolo nacional para o Rio São Francisco, de respeito, de consideração, de reordenamento de todas as suas questões. E o que a gente vê é que existe um estado de abandono, né? Dejetos caindo dentro do rio, as baronesas tomando de conta. A gente vê pessoas utilizando os espaços de forma desordenadas e desrespeitosa. A gente acredita e a gente quer fazer com a chegada da Chesf, e o assentamento das pessoas, houve uma dificuldade muito grande, porque Petrolândia, a população de Petrolândia precisa da titularidade das suas terras. A gente precisa fazer um trabalho maiúsculo, grande, nesse sentido, para que as pessoas tenham a titularidade da terra, e o município, na sua missão central das políticas públicas, ele tem que identificar tudo aquilo que for pertinente ao rio, aos interesses do rio e aos interesses da população. Não pode, de repente, o poderio financeiro tomar de conta e privatizar tudo. Essa questão da privatização é muito delicada e difícil para as pessoas assimilarem, né? Então, nós vamos tocar nesse assunto com o maior cuidado e com muita inteligência para sabermos sair bem dele, né? E aí, o Rio São Francisco, no nosso governo, com o turismo vai ser feito com responsabilidade. Então, tudo que nós fizermos vai ser dentro da razão, dentro daquilo que o bom senso impere, e que os direitos de quem tem sejam preservados. Doutor João, nós temos ainda, em relação à questão do meio ambiente, que foi destacado a falta da coleta de lixo nos assentamentos, o iminente esgotamento do aterro sanitário por falta de tratamento adequado do lixo, o despejo de esgoto no rio e os esgotos a céu aberto nas agrovilas e na periferia da cidade. A multiplicação, o senhor acaba de falar, inclusive, na questão das baronesas, com prejuízos enormes para o bioma, a ausência de zoneamento ecológico em decorrência da falta de atualização do plano diretor, vencido e não revisado, são alguns dos itens apontados. Nesse contexto, inclusive, surge a pergunta: quais as suas propostas para os problemas apontados, especialmente quanto ao lixo e o tratamento de água da área rural? Quanto ao tratamento da água rural, eu passei nas agrovilas e vi essa necessidade. Eu falei para o pessoal lá, e a gente não gosta de estar dizendo coisas que a gente não tem ciência dela e que nem vai cumprir. É que nós não duraríamos mais de 6 meses para dotarmos todas aquelas agrovilas de água para o consumo humano, água potável,
instaladas. Então, esse é um compromisso nosso, das águas nessas comunidades. Eu gostaria de falar do plano diretor caduco, né, de muito tempo, mal elaborado, mal feito, que não tem nada a ver com a realidade hoje de Petrolândia, e essa vai ser uma das medidas mais urgentes que nós iremos tomar. Um novo plano diretor obedecendo os princípios das necessidades do município e da população. Eu gostaria de falar também dos esgotos. Os esgotos, eu falei anteriormente, caindo a céu aberto no rio. Eu tive a oportunidade de estar no bairro Nova Esperança, e ali o esgoto, diz que os políticos não gostam do esgoto porque ele não dá visibilidade, mas dá muita doença, dá muito sacrifício, muito custo, muito gasto ao poder público. Então, ele tem necessariamente que ser feito. E nós temos os bairros grandes aqui, como Nova Esperança, como Novo Horizonte. Novo Horizonte não tem nem água, cortaram a água de Nova Esperança. O cúmulo, é um absurdo. E o novo... e não tem, e pior, esgoto, né? Esgoto sanitário. O Nova Esperança, que é imenso, também não tem nada disso. Agora estão botando um esgoto lá, que eu até conversei com o pessoal, eu digo, pô, umas manilhas ali de 100 milímetros, numa imensidão daquilo, aquilo é para fazer, e com 6 meses está totalmente entupido, totalmente abandonado e voltando a fluir de céu aberto. Então, para isso, precisa responsabilidade, e hoje a gente sabe que se o prefeito for propositivo, se ele for inteligente, se ele for capaz, coordenado, ele consegue tirar dinheiro para realizar essas coisas aí, para resolver essas questões básicas, urgentes e muito necessárias para a população. E pronto. Certo. E o lixo nós temos um dos maiores e melhores aterros sanitários da região, de todas essas cidades. Agora, tudo aquilo que é feito, que é elaborado e que é feito, colocado em prática e depois não tem manutenção, você sabe no que dá, né? Abandono e que fica entregue às traças. Hoje, a gente vê o sofrimento do pessoal ali das comunidades do Castro Alves, doidinhos, para ir ganhar o pão de cada dia de forma ordenada, no recolhimento dos produtos que podem ser recicláveis e tudo, e não tem, eles são expulsos, são escarnecidos de lá, porque não deixam que eles se aproximem dali, e aquilo ali é um direito deles, é onde eles teriam uma fonte de renda, onde eles teriam uma melhoria de vida como um todo. Doutor João, nós temos agora 3 perguntas, nós finalizamos as perguntas com foco na gestão pública municipal, mas também esse levantamento apontou 3 questões de nível regional e nacional que gostaria, então, de passá-las na forma de pergunta ao senhor. No cenário nacional, o seu partido apoia o atual governo federal ou se coloca na oposição? Não, se coloca na oposição, né? Está bem claro aí. E o PT tem um grande símbolo, um grande ídolo, o maior presidente de todos os tempos do Brasil, né? Que foi Lula. Eu acho que muitas vezes aqui com o IBEVASF, a gente lutando para dar saúde à população de melhor qualidade, e a gente, toda vez que chega a época de eleição, a gente é perseguido, o hospital não paga, e o hospital é fechado, e essas pessoas pensam que estão prejudicando o doutor João. Não, eles estão prejudicando a população, sobretudo aqueles mais necessitados. E a questão, e Lula também é desse jeito, sabe que o cara, na hora que passaram 3 eleições, perdeu, na 4ª ganhou, ninguém tirou a eleição, porque ele viveu e ele entendeu o povo dele. Então, por isso que ele fez tanto por esse povo. Por isso que ele é preso, não deixa o cara disputar uma eleição, que até preso ele ganhar as eleições, e aí as políticas públicas, sociais, para o negro, para o índio, para os pobres, para
para o bioma, tudo foi jogado fora. A ciência e tecnologia, isso foi tudo jogado fora, né? Porque o entendimento de quem está aí é totalmente o inverso dele, e é por isso que o Brasil se encontra numa condição dessa, numa tristeza, né, numa decadência sem precedentes dessa. Recentemente, doutor João, foi aprovada uma lei, chamada também de marco regulatório, né, que trata exatamente do abastecimento do esgoto sanitário, saneamento e a possibilidade, inclusive, de privatização das águas. A pergunta é o que o senhor pensa a propósito dessa lei, desse marco regulatório? Eu acho que, iniciando pela privatização das águas, é um absurdo, sem comentários. Eu acho que isso é o cúmulo do cúmulo, mas do jeito que estão as coisas aí, esse povo é capaz de fazer tudo, né? Então, agora, a respeito qual foi a outra pergunta? Nesse caso, dentro desse contexto do marco regulatório, ele trata do esgoto sanitário, né, o saneamento e a possibilidade da privatização das águas. Eu sou radicalmente contra a privatização das águas. Os esgotos sanitários não precisa, só o prefeito, o gestor, o governador querer e identificar fórmulas de ir atrás disso. Quando bota a coisa privada no meio, eu acho que ela fica muito complicada, né? Porque aí vai o interesse, vai a mente de uns, enquanto as dos demais não. Esse marco aí regulatório, se ele for bem implementado de forma para contemplar todas as cidades e sobretudo, aquelas comunidades que ficam mais na periferia, que mais sofrem, que menos tem, a gente concorda, entendeu? Desde que não seja uma coisa para se privatizar e se privar tudo, porque água, que é um bem maior, esgoto, que é uma necessidade maior, saneamento como um todo, isso é uma necessidade da população e não tem que ter protocolos, não. Eu acho que tem que ter ação de forma abrangente. Temos então uma pergunta final. É um tema, inclusive, de bastante interesse para a Diocese de Floresta, porque tem promovido, inclusive, vários momentos de reflexão, de mobilizações sociais, que é, doutor João, a possibilidade da instalação, de usinas nucleares de uma usina nuclear em Itacuruba. Mesmo sendo um pouco ainda, não tão distante, mas não sendo tão próxima a Petrolândia, mas a instalação de uma usina nuclear em Itacuruba impacta, de certa maneira, toda a região de Itaparica, né? Então, a pergunta é qual o seu posicionamento a respeito da possibilidade da instalação dessa usina nuclear. Eu li muito sobre isso, vi muitas matérias sobre isso, e inicialmente eu fiquei de forma assustado, né? Mas depois que eu li inúmeras, vi alguns cientistas e vendo exemplos de vários outros países aí, e sabendo que hoje a tecnologia é extremamente mais objetiva, mais rica, né? E a segurança, sobretudo a segurança que esse segmento, esse investimento dá. Sabemos que a gente tem muita necessidade de energia. A gente tem, aqui no Nordeste, a gente tem vastas opções, né? A eólica, a solar, que aí tem um espaço gigantesco para crescer, mas especificamente quanto a nuclear, se for uma coisa, porque a gente sabe que essa região precisa de um impacto de crescimento, de desenvolvimento, que o povo é muito sofrido. O IDH dessa região é um dos mais baixos de todo o estado de Pernambuco.
esse investimento, se ele vier de forma bem construída, e se não der esses impactos, esses riscos, né, de acidente e tudo, a gente tem o exemplo lá do Rio, né, de Angra e tudo, e que, na verdade, a gente tem que assumir essa condição de que dará um impacto positivo muito grande na economia e no aquecimento social das pessoas. Eu sou favorável nessa condição, entendeu? Na verdade, eu quero muito obedecer, seguir. Eu sou estatístico, sou médico, e eu gostaria muito de obedecer o que os grandes cientistas da área, os grandes sabedores da área dizem. E aí essa é a minha posição, entendeu? Independente de outras que possam existir. Muito bem. Finalizadas todas as perguntas, queremos, doutor João, lhe agradecer, em nome da Diocese de Floresta, por sua disponibilidade, por sua boa vontade em responder todas as perguntas, né? Esperamos que aqui os temas abordados e suas colocações possam servir de reflexão para que o eleitorado decida os caminhos melhores nos rumos de Petrolândia nessas eleições, né? E quero lhe devolver a palavra para, em 1 minuto, o senhor fazer suas considerações finais. Agradecer à Diocese, agradecer a você, Libânio, que conduziu todo esse debate, agradecer todas as pessoas que estão nos vendo e dizer que hoje esse momento é um momento de grande sabedoria. A gente tem que usar aquilo que Deus nos dá de maior valor, que é o saber, é a sabedoria. Então, se você não utiliza o saber agora para discernir, separar e botar os candidatos, os 3 candidatos ali de frente, dizer, esse é assim, assim, olhar a vida pregressa, olhar o que ele já foi, o que ele estudou, o que ele administrou, e, enfim, a sua conduta, o seu caráter, né? Tudo da pessoa, porque é aquilo, como eu disse anteriormente, você quer trazer para a sua casa o melhor, do mesmo jeito você tem que trazer para a sua sociedade, para a prefeitura da sua cidade, aquele mais preparado, aquele melhor. E eu acho que, assim fazendo, certamente eles terão um nome aí para conduzir a prefeitura de Petrolândia. Porque, se assim não fizer, são mais 4 anos de abandono, de esquecimento, e o município cada vez mais degradante, cada vez mais ficando entregue às traças. E isso é esse momento importante na vida das pessoas, na vida de Petrolândia, que a gente pede às pessoas que façam a reflexão. Vote naquele que realmente representa o melhor. E assim, com certeza, doutor João está sendo muito bem agraciado, está sendo muito bem referendado, viu? Muito obrigado a todos. Mais uma vez lhe agradecemos também a todas e todos que nos acompanham nessa transmissão. Uma boa noite e um grande abraço.